Bem, o tema da minha palestra, né, envolve o artigo 942 do CPC, também chamado de julgamento ampliado, de técnica de ampliação da colegialidade, de julgamento estendido. E entrou em vigência no CPC em substituição ao recurso de embargos infringentes, um recurso sempre muito questionado pela doutrina, sempre muito criticado pelos julgadores, sempre muito discutido na advocacia. Desde a vigência do Código de 73, ele sempre foi alvo de ataques, tanto que, ainda na vigência do Código de 73, pela Lei 10.352, ele teve pode-se assim dizer, né, uma redução assustadora na sua hipótese de cabimento. Ele foi simplesmente, ele era cabível antes em face de qualquer acórdão não unânime e pela Lei 10.352 de 2001, ele passou a ser cabível, por exemplo, no caso de apelação, para acórdão não unânime que reformava sentença em julgamento de mérito. Então, havia ali uma série de circunstâncias que deveriam ser demonstradas, né? Então, isso aí surgiu, né, essa discussão para tentar acabar na alegação de que ele seria exclusivo do direito brasileiro, né, seria jabuticaba do direito brasileiro, mas eu prefiro chamar que hoje, né, se antes ele era jabuticaba, né, ou se continua sendo a jabuticaba, o artigo 942, porque só tem previsão aqui no direito brasileiro, eu prefiro equipará-lo ao pequi, né, não me atirem pedras, né, eu não tenho nada contra o Pequi, eu só não gosto. Mas por que eu estou comparando com o Pequi? Pequi, para mim, é aquilo que desperta amor e ódio, né? Tem gente que ama. Por exemplo, minha mãe, ela é apaixonada. Ela adora arroz com Pequi. Ela se esbalda com isso. E parece que meus filhos herdaram isso de mim. Nessa pandemia, num dia, ela foi fazer e ninguém conseguiu nem chegar perto do fogão, né? Porque o cheiro é muito forte, né? E a gente não gosta, simplesmente não gosta, né? Então, não vou ficar aqui comparando, né, com o Pequi. Vamos aproveitar a bola da vez numa recente eleição dos Estados Unidos, né? O Donald Trump do processo civil. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É o nosso Lula, né, independente do seu viés político. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Certa vez eu vi um professor, um processualista, equiparando, né, e foi falar sobre o 942 e contou o caso do cruzamento do urubu com o pavão. Não sei se vocês já escutaram essa história, né? Diz que o urubu, né, voa, chegou para o pavão, né, todo maravilhoso lá com as suas penas e falou: pavão, você é, sim, lindo, mas você não voa. Eu já não sou nada, não tenho nada de beleza, né? Não sou considerado uma ave bonita, mas eu voo, né? Vamos aqui tentar fazer, né, aquilo que precisa ser feito, né? Vamos misturar os nossos paninhos e vamos tentar criar aqui uma raça que seja, ao mesmo tempo, bonita e que voa. E aí eles fizeram, né, o que precisa ser feito, e desse cruzamento nasceu, sabem quem? Nasceu o peru, né? Feio e não voa. E foi essa a comparação que foi dada por esse expositor ao artigo 942, porque entendeu ele que ele estaria, né, na contramão da evolução, que seria no sentido de acabar com o Instituto, e retornou à ideia original do artigo 73, onde não se via limitação na sua aplicação. Mas eu, particularmente, nessa pesquisa de amar ou odiar, eu não tenho. Né? Eu tenho, até porque participei enquanto membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, me lembro muito bem que o então presidente à época, José Anchieta da Silva, e também presidente do Colégio de Presidentes dos Advogados, quando das diversas audiências públicas, ele colocou isso como uma bandeira do Instituto dos Advogados, o que ele denominou de movimento queremista, de queremos um novo código. Né? E dentro desse movimento se estabeleceu ali alguma das teses que ele entendeu, ou que o Instituto dos Advogados levantou como bandeira para que fosse aprovado nesse novo ordenamento, como, por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também a manutenção, já que não seria possível a defesa do recurso de embargos infringentes, porque, ao que tudo indicava, realmente ele estava com os dias contados, mas a manutenção dessa técnica de substituição dos embargos infringentes por uma técnica de julgamento ampliado da colegialidade. E foi isso que acabou acontecendo no CPC 15,
Então, como eu estou dizendo para vocês, eu não tenho estatística para dizer, né, se o que ganha é quem gosta ou quem perde, mas eu tenho uma estatística muito interessante, e aqui não posso deixar de dar o crédito a isso, né, uma pesquisa que está sendo realizada pelo professor Cristiano Alves Monteiro de Castro, no programa de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a batuta e a orientação da não menos brilhante professora Renata Cristiana Vieira Maia. E o estudo que está sendo feito pelo Cristiano, isso sim, traz uma contribuição, uma base empírica para demonstrar aquilo que ele chama que é um estudo sobre o próprio artigo 942. E nessa pesquisa que ele está fazendo, né, ele me apresentou, ainda não está divulgado, e já fica aqui, Cristiano, se estiver aqui nos assistindo, fico aguardando o convite para a defesa e apresentação do trabalho final. Mas sei que você apresentou o seguinte, do dia 18/3/2016 a 30 de outubro de 2019, no levantamento que você fez perante a primeira Câmara Civil, houve 99 vezes a utilização dessa técnica. E você também fez essa pesquisa na 10ª. Né? A primeira é uma Câmara de Direito Público e a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma Câmara de Direito Privado. Talvez por isso a escolha dessas duas câmaras. Na primeira foram 99 casos, na segunda 95 no mesmo período de tempo. Olha só, tem uma coincidência em relação ao número de casos. Mas na primeira, nesse estudo empírico que foi realizado, constatou-se que 20,20% dos casos em que se ampliou o colegiado, houve a reversão do entendimento que estava se apresentando para a confirmação da decisão minoritária. E na 10ª Câmara, esse percentual foi de 15,11% dos casos. Então, o que eu acho que esse dado, alguém poderia falar, não, isso é pouco, o índice de reversibilidade no sentido de se reestabelecer a decisão minoritária é muito pequeno, né? E eu, como advogado, acho que é exatamente o contrário. Se fosse 1%, já se justificaria uma técnica que leva à realização de um julgamento com maior qualidade, né? Até porque quem advoga, e eu sou advogado, sabe que depois de proferido o acórdão, o recurso cabível, o recurso especial e o recurso extraordinário é um recurso de admissibilidade extremamente restrita diante a sua natureza especial de ser considerado recurso de instância extraordinária. Ele vai discutir questões exclusivamente de direito. Se parte dessa divergência se atribui a uma questão de fato, ele nem sequer vai conseguir provocar o STJ ou o STF para reexame dessa questão. Então, a técnica de julgamento ampliado pode, e muitas vezes será, para o interesse do seu cliente, a sua última oportunidade de reverter aquilo que ele considera ser uma decisão injusta. Então, isso não pode simplesmente ser taxado de ser bom ou ruim. É uma técnica extremamente eficiente para dentro do nosso sistema de julgamento que se mostra adequada e que tem que ser prestigiada. Né? Mas o que me traz aqui essa palestra não é simplesmente defender a técnica, é apresentar para vocês aquilo que, já em 4 anos de vigência, se mostra como desafios e armadilhas do artigo 942, que é esse o tema principal da minha palestra. E o que eu apresento aqui para vocês como desafios que é preciso a advocacia se atentar? Primeiro, né, é tentar superar o esvaziamento de que se fazem, até por essa crítica, né? Como eu disse, eu não tenho essa pesquisa, mas normalmente quando pergunto quem não gosta são pessoas que representam o Poder Judiciário, talvez a possibilidade, não estou falando que isso acontece de forma habitual, mas é possível que às vezes, principalmente hoje nós sabemos que o sistema de julgamento se faz nos gabinetes através dos programas eletrônicos, né? Em Minas Gerais nós temos o sistema TEMES, em que as divergências se apresentam antes da publicidade do voto e muitas vezes elas são discutidas, o que é natural, mas que ali se gere as chamadas falsas unanimidades. Né? Ao pretexto de não divergir, para não ter a ampliação, às vezes o relator, ou o vogal, ou o primeiro ou o segundo, abre mão do seu convencimento pessoal, aderindo àquele entendimento para evitar que então se tenha a extensão da colegialidade. Então, isso é um desafio que precisa ser superado. Outro desafio é um desafio procedimental. Né? Eu advogo em Minas Gerais e sei que muitas câmaras aqui adotam procedimentos diferentes em relação à aplicação dessa técnica. Algumas exteriorizam isso no momento em que se começa o julgamento
e aí fazem um primeiro, o advogado tem ciência até do objeto da divergência para que, na sessão subsequente, possa realizar sua sustentação oral. Há câmaras que antecipam essa divergência e já vêm para a sessão já com câmara ampliada. E muitas vezes o advogado é surpreendido com essa ampliação exatamente quando vê o registro da pauta. Então, isso é um desafio que o advogado precisa se preocupar, se atentar, procurar saber quando o julgamento vai ser pautado, se ele é de câmara comum, de câmara regular, ou se já está sendo considerado como câmara cheia ou câmara ampliada. Existe também um outro desafio, que é a própria uniformização da hipótese de cabimento, porque não obstante 4 anos, até hoje nós temos diversas divergências em relação a isso, né? O CPC, ele não trata, e aí essa questão é extremamente importante, a técnica de julgamento não é um recurso, então não se sujeita às regras e princípios que se aplicam ao sistema recursal. Então não há, em relação à técnica de julgamento ampliado, uma limitação cognitiva, a título de exemplo. Eu não posso aplicar ao julgamento ampliado aquilo que eu entendia em relação aos embargos infringentes, que era o chamado princípio da dupla conformidade, que a parte tinha que ser vencida em primeira instância e vencedora em segunda para estartar à parte prejudicada a possibilidade de recorrer, porque isso não é um recurso, é simplesmente uma ampliação do julgamento em uma câmara mais qualificada, que é uma câmara cheia, para que se possa ali realmente dar um julgamento que se considere mais justo à resposta do jurisdicionado. Dentro desse desafio também, retrato aqui a questão dos limites da cognição, que não é recurso, então nós temos aqui uma possibilidade de que esse julgamento ampliado não se limite ao objeto da divergência. Prestem muita atenção nisso. Essa limitação que se tinha antes ao objeto da divergência era em regra expressa no artigo 530 do antigo embargos infringentes, porque ali eu tinha recurso, ali eu tinha decisão, eu tinha publicação de decisão, eu tinha uma decisão já aperfeiçoada e, obviamente, o recurso não poderia ir além do limite devolutivo dos embargos infringentes, porque ofenderia ali o princípio da devolutividade. A técnica de julgamento ampliado não se trata de um recurso, se trata de um julgamento que vai ser realizado por um colegiado ampliado. Então, os novos julgadores que participam desse julgamento, eles não podem sofrer limites à sua cognição, sob pena de, inclusive, ali afastar só o próprio exercício da sua atividade jurisdicional. E aqui, até em razão do tempo, né, se falei que era desafio, preciso também chamar a atenção da advocacia para algumas armadilhas que esse artigo nos apresenta, para que possamos, em razão dela, já se preparar e superar essas armadilhas. A primeira que quero tratar aqui é exatamente sobre essa particularidade que estamos falando de um julgamento que é ampliado, que não é um recurso. Então, o advogado precisa se preocupar em, por exemplo, ele vai lá se inscreve para uma sustentação oral, ele procura saber a pauta, procura descobrir se a pauta apresenta ali alguma situação de já estar sendo apresentada como câmara cheia, porque ali ele já vai ter a ideia de que houve algum tipo de divergência naquele julgamento, e essa divergência pode se dar, inclusive, sobre questões preliminares, né? Então, ele precisa já ter essa observação para talvez ali já preparar melhor a sustentação oral que ele vai fazer e não ser surpreendido com a antecipação já do julgamento em técnica ampliada. Ou, de forma diferente, se, em razão de algum pedido de vista, às vezes o pedido de vista pode ser a primeira divergência, e aí vai se ter a ampliação do colegiado. Aí o advogado precisa também se preparar, porque, se for o caso, deverá entregar memoriais aos novos possíveis componentes dessa turma julgadora. Importante, né, em termos de armadilha, tomar cuidado com o tratamento diferenciado que o próprio CPC dá. Né? A ampliação ocorrerá na apelação em qualquer caso de divergência, em qualquer situação que se apresente divergência, seja questão preliminar ou de mérito. Agora, se for agravo de instrumento, aí tem que ser uma divergência envolvendo uma questão de mérito pelo provimento do recurso em reforma da decisão interlocutória. Ou sendo uma ação rescisória, também uma divergência sobre questão de mérito e o entendimento que estaria se apresentando majoritário deverá ser pela procedência do pedido. E, finalmente, né, em termos de armadilha, a questão que envolve os embargos de declaração. Né? O STJ já resolveu
que, se a divergência surgir nos embargos e por ser os embargos integrativo da apelação, a extensão do julgamento se aplica também ao recurso da apelação e pode, inclusive, alterar o próprio teor unânime da decisão. Isso já foi decidido pelo recurso especial recentemente, agora em novembro de 2020, no recurso especial 1.786.158 do Paraná. Ou seja, muitas são as questões para serem enfrentadas, né? E aqui eu sou um apaixonado por esse instituto, porque eu entendo que ele visa o aperfeiçoamento da decisão judicial, uma decisão judicial com mais qualidade. Como advogado, eu não posso abrir mão disso. E termino com um poema do poeta Fernando Sabino, né? No fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim, né? Acho e levo esse poema como uma missão de vida como advogado. Obrigado pela atenção de vocês e fiquem aí com Deus até uma próxima oportunidade.